Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo da revista Pollen no YouTube. Esse mês aqui na Pollen a gente está discutindo mitos e lendas e contos de fadas e aquelas histórias que nós criamos para nós mesmos e que estão sempre entre a ficção e a realidade, ou a ficção permeia a nossa realidade e elas viram parte do nosso dia a dia. Como a maioria de vocês já deve ter descoberto por causa da edição do mês passado, eu estou morando na Irlanda. E o meu plano inicialmente era falar sobre todas as lendas que existem aqui nessa terra. Porque essa é uma terra que realmente acredita nas suas lendas. Eu já ouvi tanta história sobre fada que não sei nem por onde começar. Mas no meio do caminho eu descobri este livro. E tudo mudou. Eu espero que vocês me perdoem por ter mudado o plano no meio do caminho, mas eu tenho certeza que essa recomendação vale a pena. Grief is the Thing with Feathers é o primeiro livro do Max Porter. O Max é um autor inglês que trabalha publicando livros e agora resolveu escrever o seu primeiro. Até onde eu sei, esse livro ainda não foi traduzido em português, mas o título basicamente quer dizer luto é aquela coisa com penas. E esse livro é uma das coisas mais lindas que eu já li neste ano. Grief is the Thing with Feathers conta a história de uma família. Um pai e seus 2 filhos sofrendo a perda da mãe, que morreu há pouco tempo. Essa família é visitada por um conselheiro meio inesperado, um crow, ou um corvo. O corvo pra gente no Brasil, e eu acho que pra várias culturas ao redor do mundo, é meio que visto como um sinal de mau agouro. Então quando é um corvo que vai ajudar essa família a superar o seu luto, ou talvez não superar, mas passar por ele, vivenciá-lo, é muito inusitado. E esse personagem, é claro, aparece porque o pai é um estudioso de Ted Hughes, especialmente do livro de poesia O Corvo. Eu, particularmente, apesar de conhecer o Ted Hughes, nunca li essa coleção de poesias do Corvo. E agora eu quero muito, porque eu acho que talvez ela, antes de entrar nesse livro, talvez melhore a sua leitura, talvez expanda seus horizontes. De qualquer maneira, eu vou ler o livro do Ted Hughes agora. Grief is a Thing with Feathers é dividido em várias vozes. A primeira é a do pai, a segunda é a do próprio corvo e a terceira é a dos filhos. Particularmente, a voz que eu mais gosto é a do pai, porque é a voz mais irônica, é a voz que às vezes é meio engraçada e é a voz que eu mais sinto próxima de mim. De um modo geral, eu sinto que esse livro compreende o processo de luto como nenhum outro. Se você perdeu alguém, eu aconselho ler esse livro, porque ele vai te tocar incrivelmente. Eu nunca me senti tão compreendida quanto ao ler esse livro. A voz dos filhos também é igualmente bonita e eles sentem muito profundamente esse vazio e talvez não compreendimento do que está acontecendo. Existe uma passagem que eu especialmente amo, em que os filhos começam a descrever quando eles ouviram a notícia e eles já sabiam que tinha alguma coisa errada, mas eles não sabiam exatamente o que. E quando eles ficaram sabendo, eles esperavam que tudo fosse mudar, que um grupo de pessoas fosse entrar e começassem a falar numa língua estranha, que é a língua da crise, e coisas seriam feitas, e médicos entrariam, e bombeiros, e carros, e sirenes, e a cidade inteira pararia, porque esse é um evento único na vida, e trágico, e o mundo inteiro tentaria ajudá-los. Mas todos nós sabemos que não é bem assim que a coisa funciona. Esse é um evento transformador nas nossas vidas, e talvez nas vidas das pessoas imediatamente próximas a gente, mas o resto do mundo continua indo. Então existe aquela sensação que T.S. Eliot descreve muito bem no seu poema The Hollow Man. This is the way the world ends, not with a bang, but with a whimper. E esse é um dos sentimentos muito presentes nesse livro. O fato de que o luto não é um processo que acontece agora e que você supera, mas sim um processo contínuo que vai acontecer o resto da sua vida. Uma coisa que eu senti na voz dos meninos é que essa é uma voz muito adulta, talvez. Esses meninos são muito adultos, eles são forçados a crescer ainda mais. Mas não é isso que eu tô falando. Eles têm uma voz quase que ancestral. Eu sinto que eles falam meio que da alma deles. É como se um espírito antigo visse o mundo pelos olhos de uma criança e essa fosse a voz que sai no final. É muito difícil descrever a sensação que eu tive ao ler a parte das crianças, mas eu acho que você lendo talvez consiga entender. Se alguém aqui já leu esse livro, por favor, vamos discutir um pouco mais sobre essa voz, porque eu achei muito diferente e eu não consigo exatamente explicar. E por fim a gente tem a voz do próprio corvo, que é esse conselheiro que tenta ajudar. Mas ao mesmo tempo o corvo é essa criatura que você não pode muito bem acreditar nela, ela é meio brincalhona, meio
meio impossível de confiar. E existe uma passagem que o corvo se descreve e eu vou tentar fazer uma tradução livre aqui pra vocês. Em outras versões, eu sou o médico ou o fantasma. Perfeitos papéis esses de doutores, fantasmas e corvos. Nós podemos fazer coisas que outros personagens não podem, como comer tristezas, ou renascer segredos, ou ter batalhas teatrais com a linguagem e com Deus. Eu já fui amigo, desculpa, Deus ex machina, piada, sintoma, figmento, espectro, muleta, brinquedo, fantasma, analista e babá. A voz do corvo também muda muito, porque em certos momentos ela é mais fácil de entender, enquanto em outros ela fica muito poética. Poética até chegar num limite, talvez, do não compreensível, de um gibberish, talvez. Meu conselho para quem tentar ler esse livro e encontrar dificuldades ao compreender o Crow é talvez ler em voz alta, porque a leitura ganha um certo ritmo e as coisas começam a fazer mais sentido. Talvez você tenha que ler essas partes algumas vezes para tentar compreendê-las melhor, mas elas valem muito a pena. E esse livro como um todo, o que eu posso dizer é que ele quebra barreiras. Ele é uma mistura de prosa e poesia, de não ficção e ficção, de lendas e mitos, com uma coisa muito, muito real, que é o processo de luto, de perder alguém. E, simplesmente, de um modo geral, a linguagem é linda. Eu achei que eu podia tomar essa liberdade de apresentar esse livro pra vocês nesse mês dos mitos e lendas, porque esse personagem do Crow é um personagem mítico e é um personagem que existe há milênios na nossa história, mesmo que em outros formatos, de outras maneiras. Ele é um personagem que recorre em nossas mentes e a quem a gente recorre também em momentos de desespero. E eu gosto dessa mistura entre o real e o ficcional e como às vezes o ficcional entra nas nossas vidas para tentar ajudar dentro da nossa realidade, seja para compreender momentos incompreensíveis ou para nos aproximar de coisas que a gente ainda não viveu. De qualquer maneira, eu achei que talvez esse livro fosse apropriado pro mês e eu espero que vocês concordem. E pra quem tem acesso a esse livro e consegue ler antes de ter uma tradução oficial em português, por favor, o faça. Ele vale muito, muito, muito a pena e é uma das coisas mais bonitas que eu já li esse ano. É isso. Agora eu vou ali curtir um Halloween na Irlanda e eu vejo vocês mês que vem. Tchau!